Olá, vamos falar sobre uma daquelas verdades inconvenientes do nosso dia a dia, algo que nos afeta a todos sempre que compramos um aparelho novo, a obsolescência programada. Toda a gente conhece aquela sensação. Aquele smartphone que do nada fica super lento, ou a impressora que para de funcionar quase por magia um dia depois de a garantia terminar. Pois é, não é imaginação. E vamos ver que, na maior parte das vezes, também não é coincidência nenhuma. Ok, então o que é isto afinal? Basicamente é uma estratégia, uma decisão deliberada para fazer com que um produto se torne inútil ou, vá lá, passado de moda, mais depressa, só para que a gente tenha de comprar o modelo a seguir. Não é um defeito de fábrico, não, é uma decisão de negócio. E para percebermos como é que chegamos a este ponto, temos de fazer uma pequena viagem no tempo, quase 100 anos para ser mais exato. Foi lá que um plano secreto mudou para sempre a forma como as coisas são fabricadas. A grande conspiração das lâmpadas é exatamente assim que o historiador Mark Krajewski lhe chama. E com toda a razão, porque, por incrível que pareça, tudo isto começou com um objeto tão simples como uma lâmpada. Olhem bem para esta cronologia, é fascinante. Em 1881, a lâmpada do Edison já durava umas boas 1500 horas. Mas depois, em 1924, os maiores fabricantes do mundo juntaram-se em segredo e formaram o cartel Fobius. O objetivo era simples: controlar o mercado. E a forma que arranjaram para o fazer foi inacreditável. Eles decidiram tornar as lâmpadas piores. Reduziram a vida útil de mais de 2500 horas para apenas 1000. E a regra era clara: quem fizesse uma lâmpada que durasse mais era multado. E aqui está o X da questão. Para eles, um produto que durasse muito tempo era um problema, não uma vantagem. Se uma lâmpada durasse para sempre, ou quase, as pessoas não precisavam de comprar outra. O mercado parava. A solução foi projetar a falha para garantir um fluxo constante de vendas. E esta ideia foi levada ainda mais longe. Em 1932, no meio da Grande Depressão, um economista chamado Bernard London teve uma ideia radical. E se todos os produtos tivessem uma data de validade legal? E quando essa data chegasse, tinham de ser destruídos. Bom, a proposta foi considerada demasiado radical na altura, mas deixou uma semente. Uma semente para uma abordagem bem mais subtil. E se em vez de forçar as pessoas a deitar fora o velho, as convencêssemos a desejar o novo? E é isto que nos traz direitinhos aos dias de hoje. O cartel das lâmpadas já não existe, mas a sua filosofia, essa, está mais viva do que nunca. E claro, evoluiu para táticas muito mais sofisticadas. Hoje, o manual é bastante completo. Temos a obsolescência funcional, aquela atualização de software que, de repente, transforma um telemóvel perfeitamente bom num aparelho lento e frustrante. Depois, a da incompatibilidade, o clássico carregador novo que não serve no modelo antigo. E, claro, as mais subtis, a psicológica e a estilística, em que o marketing nos bombardeia com a ideia de que o que temos já está ultrapassado, mesmo que funcione na perfeição. Este quadro resume a mudança de mentalidade na perfeição. Passamos de uma era em que se valorizava a durabilidade, a possibilidade de reparar, o valor a longo prazo, para um modelo totalmente baseado no descartável, na substituição e, claro, nas vendas a curto prazo. É uma inversão total da filosofia do que um bom produto devia ser. Mas o custo disto tudo não é apenas o dinheiro que gastamos. Esta cultura do usar e deitar fora tem um preço ambiental, um preço absolutamente devastador. Parem para pensar neste número. Todos os anos, o mundo gera cerca de 41 milhões de toneladas de lixo eletrónico. 41 milhões de toneladas. É o peso de milhares de torres Eiffel. E grande parte disto são produtos que foram desde o início projetados para falhar. E se olharmos para o futuro, as projeções da ONU são alarmantes. Se continuarmos com os padrões de consumo atuais, em 2050 vamos precisar dos recursos de 3 planetas Terra para nos sustentar. O problema é que só temos um. E este impacto está ligado a crises muito maiores. O consumo excessivo alimenta as alterações climáticas, que por sua vez contribuem para a desertificação. Todos os anos, perdemos 12 milhões de hectares de terra produtiva. É uma área do tamanho da Grécia que desaparece todos os anos.
E isto não é um problema abstrato num lugar distante. Olhando aqui mesmo para a América Latina, os dados, mesmo sendo de 2014, já mostravam uma escala gigantesca. O Brasil, por exemplo, já era o maior produtor de lixo eletrónico da região, com mais de 1,4 milhões de toneladas. Isto dá uma ideia da dimensão do desafio por aqui. Então, a pergunta é, para onde vai isto tudo? Muitas vezes para os lugares mais vulneráveis do planeta. O lixo eletrónico, cheio de metais pesados, acaba em aterros a céu aberto gigantescos como os do Ghana. A fast fashion, alimentada pela obsolescência estilística, cria literalmente montanhas de roupa no deserto do Atacama, no Chile. O nosso lixo não desaparece, torna-se o veneno de outras comunidades. O cenário é preocupante, sem dúvida, mas a história não tem de acabar aqui. A boa notícia é que há um movimento cada vez maior a lutar contra este sistema, a construir uma alternativa. E vamos ver como. A luta está a acontecer em várias frentes. Primeiro, o direito à reparação, um movimento que exige que as empresas facilitem a vida a quem quer consertar os seus próprios aparelhos. Depois, a transição para uma economia circular. A ideia aqui é simples: eliminar o desperdício, manter produtos e materiais em uso o máximo de tempo possível. É o oposto do usar e deitar fora. E, claro, a nível pessoal, praticar um consumo mais consciente, questionar se aquela compra é mesmo necessária e valorizar mais a qualidade do que a novidade. E terminamos com esta questão para ficarmos a pensar. E se a nossa cultura redefinisse o que é que tem valor? E se passássemos a valorizar mais a durabilidade do que a novidade? A reparação em vez de substituição? Mudar esta perspectiva pode ser a chave, não só para consertar os nossos aparelhos, mas talvez a nossa relação com o planeta. Obrigado por terem acompanhado.